Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha, o assunto de hoje é o seguinte: agentes fazem mutirão contra mosquitos, orientam moradores e tratam focos. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE, então já senta, nos acompanha e compartilha a informação, porque o nosso convidado de hoje já está aqui na minha frente e vai passar todas as informações para você que está aí ligadinho com a gente nesse período chuvoso, né? Nessa época do ano que aumenta o risco do aumento do mosquito da Aedes aegypti. Então, vem aí uma linha de frente para combater tudo isso. Eu estou aqui com o nosso convidado Paulo Linhares, superintendente de Vigilância em Saúde, que vai trazer todas essas informações. Seja muito bem-vindo, Paulo, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, Adriana, pelo convite, né? E é bom a gente passar as informações, né, para a população do trabalho que vem sido feito, né, que tem sido feito no combate ao Aedes aegypti. Exato. Prazer todo nosso em recebê-lo. Desde já te agradecer você ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui passando essas informações para quem nos acompanha pela Rádio Web da Defensoria. Primeiramente, a Prefeitura de Boa Vista ela iniciou, né, mutirões aos sábados. E como é que a Superintendência de Vigilância em Saúde vê essa iniciativa? Ela tem o potencial para impactar os números? Bom, vou voltar um pouquinho do começo para tentar contextualizar essa ação que iniciou semana passada. Todo ano, né, nós fazemos um levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti, né? São exames que a gente faz, são coletas que a gente faz ao longo do ano, 5 a 6 coletas por ano, dependendo do índice de proliferação do mosquito. E esses índices, eles vão balizar o trabalho que vem sendo feito. Os agentes de endemia, eles trabalham todo dia, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, de 14 às 18 horas, fazendo aquelas visitas domiciliares. Nessa época do ano, tradicionalmente, com a intensificação das chuvas, né, do período chuvoso, há um maior índice de infestação do mosquito, porque a água acaba ficando parada nos quintais das residências e o mosquito é o ambiente propício para que ele se prolifere. Então, já sabendo disso, quando a gente fez o último LIRA, que é o nome desse exame, né, que a gente faz, dessa coleta de dados que a gente faz, o índice realmente deu mais alto que a gente esperava, do que o primeiro LIRA que foi feito no começo do ano. Então, tomamos essa decisão de fazer uma campanha de conscientização e de busca ativa dos focos de proliferação. Porque no levantamento que foi feito, a gente constatou que o maior índice de proliferação do mosquito é dentro das residências, né? Então, acontece que durante a semana, muitas vezes, o agente de endemia vai na casa da pessoa e a pessoa naturalmente está trabalhando, então ele não consegue acesso, então não consegue verificar a possibilidade de ter algum foco de infecção, algum foco da proliferação do mosquito. Então a gente decidiu que fosse feito aos sábados, para que a gente encontrasse as pessoas nas suas casas e assim conseguisse eliminar os focos. Só para você ter uma ideia, o primeiro bairro escolhido foi o bairro Cidade Satélite. Nós fizemos quase 3.000 visitas domiciliares e eliminamos 700 focos de mosquito da dengue em 3.000 unidades. Das 3.000 unidades, nós não conseguimos entrar em todas, porque aproximadamente 800 não encontramos morador. Então, das 2.200 unidades visitadas, nós encontramos 700 focos de dengue. Nossa, já é um grande avanço, né? Sim. Ter encontrado essas pessoas em casa e ter conseguido combater pelo menos essa parte aí já é assim uma diferença, já faz uma diferença muito grande, né? E às vezes aquela questão que a gente sempre está batendo na mesma tecla, não adianta eu cuidar do meu quintal se o vizinho não cuida do dele. A gente sabe que armazena água em qualquer lugar. Você pode estar ali com o teu quintal limpo, armazena água até numa folhinha. Exatamente. Então aquilo ali pode gerar um foco. Um outro lugar que muitas vezes as pessoas esquecem de ver, né, e é natural, porque ninguém é obrigado a ter todo conhecimento, mas nas residências que tem aquelas fossas sépticas, né? Sim. Às vezes, por algum motivo, a fossa está rachada. Naquele pequeno lugar, o mosquito pode entrar na fossa e ali, mesmo fechada a fossa, mas se tiver alguma rachadura, ele consegue se proliferar. Então,
Então a gente pede que, além da população que receba o agente comunitário de endemia, também, quando chover, né, depois da chuva, fazer uma ronda de 10 minutos no seu quintal, nas áreas que possivelmente possam ter acumulado água parada, para que a gente possa eliminar, virar e não deixar a possibilidade de ter água parada. Exato. A maioria dessas fossas sépticas, elas têm um cano, né? Sim. Onde sai a saída de ar ali desses canos. E por ali pode entrar, né? É o tal do suspiro. Um suspiro. Nem todo mundo tampa, né? Exatamente. Tem gente que tampa, tem gente que coloca ali um plástico. Um plástico, uma coisa ali vedando, mas mesmo assim tem gente que não tampa. Pode rachar, como acontece, as laterais. Isso. E ali é outro onde pode dar o foco também. Muito perigoso. Além dos mutirões, quais são as outras estratégias que estão sendo aí desenvolvidas, né, pelo município para conter o avanço do Aedes aegypti? Bom, vale ressaltar que o mutirão a gente tem algumas instituições parceiras, né? O mutirão a gente usa os agentes de endemia, que são em número de 160 da prefeitura. A gente usa os agentes comunitários de saúde, que são aproximadamente 500, que são da prefeitura também, mas eles não compõem a equipe de combate ao mosquito. Eles compõem a equipe de estratégia de saúde da família. É um outro trabalho da prefeitura, né? Aquele trabalho de visita domiciliar, de levar o remédio em casa para os doentes crônicos, de compor a equipe de saúde da família. Então, aqueles que se interessarem, os agentes comunitários de saúde, para fazer esse mutirão, eles estão convidados, fazem o mutirão com a gente. E as Forças Armadas também têm sido uma instituição parceira, os bombeiros militares também. Então, a gente tem a agradecer, né, essa força-tarefa feita pelas instituições para a gente combater o Aedes. Bom, como você perguntou, além desse trabalho que tem sido feito desde o sábado passado, nos próximos 5 sábados, né, serão 5 no total, né, 1 mais 4, a gente tem o trabalho diário dos agentes de endemia, né? Quartas e sextas, eles se reúnem e vão para os bairros que têm no nosso levantamento maior índice de proliferação. Então, eles se juntam e vão visitar essas casas que estão possivelmente com maior possibilidade de ter a proliferação do mosquito. Às segundas, terças e quintas, eles fazem o trabalho nos seus territórios, né? Há um mapeamento feito pela gente, feito pela Prefeitura de Boa Vista, pela Secretaria de Saúde, e aí eles fazem o trabalho de visita domiciliar mesmo. Batem na porta da pessoa, pedem licença e pedem para dar uma olhada, né, no quintal e onde possa vir a ter água parada. Com certeza. Paulo, uma queixa recorrente dos agentes é a dificuldade de acesso aí às casas. Como é que a população pode colaborar mais efetivamente nesse enfrentamento? Realmente há esse óbice em algumas residências que por um outro motivo não permitem que os agentes comunitários de endemia entrem e façam a sua pesquisa. Na verdade, o que a gente pede? Que a população entenda que quando a gente vive em sociedade, né, a sua boa vontade de receber uma pessoa dessa, ela não vai estar fazendo bem só para você. Porque se o mosquito se proliferar na sua casa, ele não vai delimitar e só passar a doença, né, para você que é o dono da casa. Não, ele não tem fronteira, né? Então, ele tem um raio de atuação muito grande. Então, um quarteirão inteiro pode ter nascido no seu quintal. Então, já que a gente tem que pensar no coletivo, né? É natural, a gente pede que a população se conscientize. O agente vai identificado de colete, de prancheta, de crachá, com toda a identificação da Prefeitura de Boa Vista, e ele é totalmente capacitado. Só para a gente começar essa ação, os nossos agentes de endemia, a nossa coordenação capacitou tanto as Forças Armadas, né, quanto os bombeiros militares, para que a gente possa ter excelência no combate à dengue. Por isso é importante sempre estar falando, você aí, receba os agentes de saúde, porque é um bem maior para a sua família, para você, para quem está em volta, e não correr esse tipo de risco, porque também pode evoluir para a morte, né, em muitos casos. Nós esse ano não, mas a gente já teve caso de óbito, né? A dengue, quando evolui para dengue hemorrágica, é de difícil tratamento. É uma doença que ela tem uma morbidade muito grande, um absenteísmo do trabalho muito grande, né? A pessoa fica totalmente prostrada, com dor nas articulações, com febre, com
sintomas de náusea, de vômito. Então, no mínimo, a pessoa, na melhor das hipóteses, quando a pessoa tem dengue, ela fica uma semana sem trabalhar, no mínimo, né? Então, e a gente mora num estado que ele tem uma característica peculiar de ter facilidade de proliferação do mosquito, né? A gente tem um clima, um calor úmido, né? A gente tem um clima quente, tropical, que é o clima propício. E o Aedes, ele não transmite só a dengue. Ele transmite a chikungunya, a zika, a febre amarela. O vetor da febre amarela é o Aedes também. Então, o Aedes é um problema mesmo. Muito grande. Nas regiões de clima tropical. Exatamente. Então, vamos ligar aí o alerta, porque agora está o período de chuva, período que acumula água, tanto no lixo como em tudo que você tem dentro do seu quintal, dentro do seu terreno aí, pode estar acumulando água. Pode ser o quintal mais limpo. Sempre tem alguma coisa que vai acumular. Até uma tampinha. Sim, até uma tampinha. Aquilo ali pode nascer, sim, um foco, tudo da água. É tanto que quando chove eu dou aquela vistoria no quintal, tem ali umas coisinhas acumuladas, vou lá, tiro, nossa, já fico logo. Meu Deus, isso pode dar dengue. E aí a gente tem muito medo pelos filhos, pela família, a gente não quer que isso ocorra. Já peguei dengue. Horrível. De uma forma mais branda, mas é horrível, a sensação é horrível. E a gente tem muito medo dessa que evolui aí para piora. E você já tinha citado que tem regiões aí mais críticas, né, tipo cidade satélite, tem outros bairros também? Sim, no nosso levantamento dos 58 bairros da capital, 54 apresentaram um índice perigoso de índice de infestação. Então isso alertou, né, a equipe toda da Prefeitura de Boa Vista para que a gente realmente fizesse um trabalho bem dedicado e voltado ao combate ao Aedes. Vale ressaltar, né, a gente estava falando da limpeza do quintal, do terreno, da gente também não jogar o lixo que a gente encontra em nossa posse no terreno baldio, né? No terreno que está, porque lá acaba que às vezes ninguém limpa. Né? Ou demora muito, né? O proprietário do terreno, às vezes demora muito para limpar aquele terreno que está vazio, aquele terreno que está baldio. Então, lá também tem um grande foco de infestação do mosquito da dengue, os terrenos baldios. Então, lembrar de colocar o lixo no lixo. Realmente, inclusive, próximo à minha casa, né? Todo mundo tem cuidado ali com o seu quintal, mas chega pessoas de outros bairros, são terreno baldio, se não salvo engano, um é particular, o outro é da prefeitura. As pessoas vêm ali e jogam todo tipo de lixo, entulho ali, e fica difícil, né? Enquanto às vezes você toma cuidado ali com o seu quintal, você tem cuidado aos arredores ali, mas chega o pessoal, joga lixo ali. É uma coisa que não é limpa com muita frequência. Às vezes a prefeitura passa recolhendo entulho de 6 em 6 meses, aquela limpeza de rua que acaba recolhendo aí esses lixos, entulhos que o pessoal acaba jogando aí nos terrenos baldios. E isso também atrai, né? E é complicado. A população, às vezes, não colabora. E há uma expectativa aí de crescimento nos casos nos próximos meses, aí um aumento desse trabalho? Quando agora em julho, quando terminar o trabalho dos 5 sábados de mutirão, a gente vai fazer outro LIRA. O LIRA é o levantamento de índice de infecção rápida do Aedes aegypti. Então, quando a gente fizer esse LIRA, a gente vai nortear. É o LIRA que norteia o nosso trabalho, né? Que é um trabalho bem minucioso, uma pesquisa de campo bem minuciosa, bem detalhada, que ela dá território por território a probabilidade de índice de infecção aumentar ou não. Então, a gente espera que depois do dia 19 de julho, que é quando termina esse mutirão aos sábados, a gente consiga ter um LIRA menor, e aí isso vai nortear as nossas próximas ações. Tomara que dê tudo certo. E tem sido feito campanhas, né? Campanhas, orientação e mobilização social. E como é que tem sido a adesão da população? A população está sendo bem receptiva, sim. Né? Às vezes o agente de endemia não consegue entrar na casa porque não tem realmente ninguém na casa. Mas quando tem, a gente tem conseguido levar a mensagem, né? Vocês da imprensa são fundamentais nesse processo. Né? A gente tem procurado atender sempre quando requisitado para dar entrevista, para divulgar o trabalho, para fazer com que a nossa informação não fique só restrita, né, ao ambiente da Secretaria de Saúde, que a gente possa divulgar o máximo possível.
E não tem... A dengue não escolhe classe social, viu? Os bairros... Tanto os bairros das pessoas que têm mais condições quanto os bairros mais distantes, assim, todos têm um índice alto de infecção. Os bairros que não têm um índice de infecção é o Centro, Calungá, São Vicente e São Pedro. Só esses 4. Os outros todos estão praticamente no mesmo nível de alto índice de infecção. Então tá atingindo todo mundo, né? Exato. Mas assim, vale ressaltar que por mais que o Lira esteja alto, a gente também não está tendo, graças a Deus, um aumento do caso de dengue. Né? As pessoas estão se conscientizando e tem um mosquito, mas muitas vezes não tem um vetor. Então tá indo bem, vamos dizer assim. E quando isso ocorre, quais são os principais sintomas, né, que devem acender aí o alerta para essa doença, a dengue? A zika, tanto quanto a zika, a chikungunya, né? Isso. E quando é que a pessoa deve procurar um atendimento? Bom, o primeiro sintoma de dor articular, de febre, de náusea, a sensação de prostração, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde, porque lá ela evitar o automedicação, né? Procurar realmente a unidade de saúde, que vai ter lá um médico que está acostumado a tratar essa doença. Ele vai notificar, tão importante quanto o tratamento, sobretudo para a gente da vigilância, a notificação. Porque isso também norteia o nosso trabalho. A gente, quando tem mais dados, quando tem mais elementos para fazer um trabalho, a gente faz um trabalho melhor. Então, a notificação é fundamental. Então, o médico tem um questionário próprio que ele preenche, dá o diagnóstico, manda para a Secretaria de Saúde e a gente compila no nosso sistema para tomar as devidas providências em relação ao aumento ou não dos casos de dengue, chikungunya e zika. Certo. E existe um trabalho de monitoramento de focos do mosquito? Já naqueles que você falou que tem aí todo um trabalho, que é detectado os focos e lá, mas depois disso tudo, tem um monitoramento para ver se não voltou? É diário o monitoramento. É um trabalho... Eu estou na superintendência há pouco tempo, né? Eu entrei no começo de abril, no meio de abril, na verdade, e eu fiquei encantado com o trabalho feito pela equipe de inteligência, chama CIEVES. É diário, final de semana, feriado, a gente tem tudo monitorado para justamente nortear o nosso trabalho. A vigilância, mal comparando, é como se fosse a polícia civil no equipamento de segurança pública. Porque ela faz com que... Ela não é a polícia militar que é ostensiva. A ostensiva é a atenção básica, é o hospital que vai lá e trata o doente. A vigilância faz as ações de inteligência para fazer com que chegue menos doente lá na porta da atenção básica, lá na porta da atenção especializada, que é o hospital. Né? É um trabalho de prevenção, de informação. Eu posso dar um recado, inclusive? Pode, deve. A gente começou hoje, dia 17 de junho, uma campanha do Dia S do sarampo, né? O sarampo é uma doença que ela está eliminada no município de Boa Vista desde 2021. A gente não tem um caso de sarampo, mas ela não está erradicada. Então, o que quer dizer isso? Que como nós somos um estado fronteiriço, e aqui, tanto na Guiana quanto na Venezuela, a gente tem muitos casos de sarampo, é provável, o índice de transmissibilidade do sarampo é gigante, é um contato pessoal, não existe um vetor que faça com que diminua. Então, a gente pede para as pessoas comparecerem às unidades de saúde para se vacinar contra o sarampo. Os dias S, não é o dia D, é o dia S do sarampo, é hoje e amanhã, mas a vacina está disponível durante todo o tempo para toda a população em todas as unidades básicas. Estão completamente abastecidas para a gente se vacinar contra o sarampo. E, na verdade, você vacina contra o sarampo, mas também ganha de brinde a vacina da rubéola e da cachumba. Muito bom. Então, é importante que a população vá às unidades, porque vai que você vai ter um contato com alguém que está contaminado com sarampo, que estava em outro país, que estava em outra região, ou até em outro estado. Exatamente, né? E isso hoje está muito inserido, né, no nosso meio. Então, todo meio de prevenção, todo meio de prevenção é bem-vindo. E nessas questões, a vacina do sarampo, ela tá pelaquela ordenzinha, primeiro as comorbidades, os idosos, ou quem chegar lá já tem acesso à vacina? Ela tem um grupo que é preconizado pelo Ministério que deva se vacinar. Por exemplo, idosos a partir dos 59 anos não é preconizado,
Mas, assim, em regra, todas as pessoas em idade vacinal estão propícias a serem vacinadas contra o sarampo. Maravilha. Paulo, qual é a orientação da superintendência, né, para quem identifica focos do mosquito em locais públicos ou terrenos baldios? Qual número pode estar aí recorrendo? Bom, a gente tem o trabalho do 156 da Prefeitura, né? Que ele entra em contato direto com a gente, da ouvidoria da Prefeitura, que realmente é bem responsiva e rápida. E pode fazer qualquer denúncia lá, né? Qualquer crítica, qualquer elogio. E isso tudo chega na superintendência, chega no secretário, chega no prefeito, e a gente está disposto, né, a receber, né, os conselhos, as críticas e os elogios e sempre com disposição de melhorar o trabalho. Maravilha. Você gostaria de nos acrescentar algo mais para a gente estar finalizando aqui a nossa conversa? Bom, eu quero primeiro parabenizar, né, a vocês aqui da Defensoria Pública, né, por esse espaço democrático, que a gente tenha como divulgar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho ele não pode ficar restrito a uma secretaria, a um departamento, a um gabinete. É um trabalho de saúde pública, coletiva, e isso faz com que a mensagem certa, né, e assertiva chegue em toda a população. Então vocês são agentes de saúde também, sem sombra de dúvida, e nos ajudam muito a fazer com que a mensagem chegue onde tem que chegar. Exatamente, a informação é tudo, né? Muitas vezes a gente passa despercebido na vida por muitas coisas, perde coisas pela falta de informação. Exato. Então esse espaço é para isso, para a gente estar transmitindo aí todo tipo de informação para quem nos acompanha. Isso é maravilhoso fazer parte disso. E muito obrigada. Espero que volte mais vezes. Sempre que tiver mais novidades para nos falar, seja sempre muito bem-vindo aqui na Rádio Defensoria. Eu que agradeço o espaço, a atenção e a cordialidade com que sempre fui tratado aqui. Obrigada, eu que agradeço também. Nós conversamos com Paulo Linhares, superintendente de Vigilância em Saúde. Nós conversamos sobre o mutirão contra mosquitos Aedes aegypti, que está sendo aí ocasionado nesse período sazonal para evitar males maiores. Então, compartilhe a informação, que toda informação sempre é muito bem-vinda. Você também acessa os nossos canais pelo Spotify, Deezer e YouTube, a nossa rádio web da Defensoria. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.